Boa noite, irmãos. Com a graça e a paz do nosso Senhor, que Deus a todos nos abençoe. Nesta noite é uma alegria para nós, uma honra para nós, poder compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Nós nos alegramos pela oportunidade que nós temos de estarmos na casa de Deus presencialmente. É claro que quando somos impossibilitados de estarmos, nós temos o recurso da internet e nós podemos usar a internet. Mas nada como estar presente na casa de Deus. Eu estou na casa de Deus há 42, estou revelando a minha idade aqui, 42 anos, pela graça do Senhor e pela misericórdia do Senhor. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom, graças a Deus. Nós estamos numa série de mensagens em que nós estamos pensando nos 5 sentidos. Hoje de manhã ouvimos sobre a visão e aprendemos que o nosso olhar é aquilo que nós trazemos para dentro do nosso coração, da nossa alma, e dependendo daquilo que nós olhamos pode ser luz, dependendo daquilo que nós olhamos pode ser trevas. Então nós precisamos abrir os nossos olhos e enxergar realmente aquilo que é necessário para que tenhamos vida. Agora à noite nós vamos pensar sobre audição. O segundo sentido é a audição que nós vamos hoje. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no Tiago, Nós estamos aí tanto tempo aí falando sobre o livro de Atos, mas a carta de Tiago no capítulo 1, a partir do verso 19 até o verso 22, eu estou aqui nesta noite porque eu quero ouvir a voz de Deus. Se você está aqui e quer ouvir a voz de Deus, levanta a mão. Amém, amém. Graças a Deus. Então, se a sua Bíblia é digital, então lê o texto. Deixa um pouquinho de lado o Facebook, Instagram e tantas outras coisas que você se comunica aí. Deixe Deus falar ao seu coração. Eu fiquei um dia pasmo quando alguém estava orando a Deus. E quando ela estava conversando com Deus no grupo de oração. E o celular dela tocou. E quando o celular dela tocou, sabe o que ela fez? Ela saiu fora. Ela parou um momento de oração ali com o grupo, ela saiu e foi ouvir alguém, conversar com alguém. Eu não sei o que é prioridade para você, mas eu acho que nós temos tempo para todas as coisas. Eu agora saí um momento aqui, eu fui aqui atrás, eu vi o telefone tocando. Eu falei, quem é o incircunciso que me liga na hora do culto, lá na secretaria da igreja, achando que alguém estará na secretaria? Se estiver, nós vamos buscar lá, para que possa participar do culto aqui. Porque esse momento é um momento precioso, irmãos. É um momento em que você tem a oportunidade de realmente ouvir a voz de Deus. Deus está conosco aqui. Às vezes nós pensamos, pastor, mas eu falo com Deus todos os dias. Eu oro a Deus. Você não fala com Deus quando você ora. Deus não fala quando você ora a Deus. Você fala com Deus. Mas não basta falar com Deus. Não basta colocar as nossas demandas. Não basta nós louvarmos a Deus. Não basta nós glorificarmos a Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos deixar que Deus fale ao nosso coração, para que nós possamos ser abençoados. Amém? Então vamos ler o texto da palavra de Deus, que está em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 19, que diz assim: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Verso 22. Sejam praticantes da palavra
e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra santa e bendita. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que os nossos ouvidos, os nossos corações estejam abertos para ouvir tão somente a tua palavra. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. O grande desafio que nós temos nesse tempo em que eu e você estamos vivendo é discernir as informações. É ouvir realmente aquilo que precisa ouvir e dar crédito àquilo que é verdadeiro. Um dia desse eu postei alguma coisa lá no grupo de homens e nós temos um vigilante lá que, olha, ele mandou, é fake. Chuta que é fake. Aí eu rapidinho fui lá e apaguei, e depois desse dia eu aprendi a não postar qualquer coisa. Precisamos ter cuidado. Hoje de manhã nós estávamos conversando e alguém perguntou, ei, pastor, como é que está a saúde, a tosse, a esposa, está bem, que estamos recuperando. Né? Mas eu falei para ele, mas eu já fiquei preocupado, porque eu ouvi na internet da vida aí um porta-voz americano que saiu dizendo que saiu um vírus lá na África e tal, e eu já fiquei abalado, irmão. E ele falou, pastor, isso é normal. Não se abale com estas coisas. Né? Fique tranquilo, não se abale, que isso aí, principalmente no continente africano, é muito normal surgir vários vírus desse tipo de situação. Mas fique em paz. Eu falei, amém. Foi bom, porque eu lembrei da mensagem. Calma, vamos ouvir aquilo que realmente precisa ser ouvido. Mas a verdade é que nós temos que decidir se nós vamos ouvir, né, dar atenção àquilo que está sendo apresentado a nós, ou se nós vamos ignorar aquilo que está sendo ouvido. A questão é que hoje de manhã o pastor André, pregando sobre visão, ele fala sobre a visão do falso profeta, que o que ele quer é arrebanhar, é arrecadar para ele mesmo, e ele vai ensinar, então, falsas verdades, e nós precisamos, então, aprender que nós temos que colocar no nosso coração, na nossa vida, o desejo e a importância de ouvir aquilo que nós precisamos ouvir. E a palavra de Deus diz que que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E muita gente tem alimentado a sua fé, por exemplo, com uma teologia equivocada. E isso é algo muito, muito sério, porque se nós começamos a ouvir aquilo que não é de Deus, aquilo que não é palavra de Deus, e a gente começa a criar a nossa fé, a nossa vida, a nossa teologia, baseado naquilo que nós estamos ouvindo, que não é a palavra de Deus, nós teremos uma vida manca, nós teremos uma vida equivocada, nós teremos uma fé equivocada. Alguém disse uma vez para mim, conversando, um grupo de pessoas, falou assim, olha, eu creio que se eu tiver uma fé tamanha, eu vou pedir a Jesus, e isso vai mover o coração de Jesus, e ele vai atender o meu pedido. Aí eu buguei, porque tem mais de 15 versículos na Bíblia que diz que Deus é imutável. Deus não muda. Como é que a minha fé vai ser uma alavanca que vai mudar Deus? Como pode isso? Na verdade, nós aprendemos que a nossa fé, ela não muda Deus. Mas quando nós pensamos em fé, nós pensamos em confiar em Deus. E quando nós confiamos em Deus, nós permitimos e damos a Deus um passe para o nosso coração, para a nossa vida. E Deus talvez não vai mudar aquela situação que você queira que Deus muda, mas Deus muda você. E conversando com alguém da família, eu falei, aí, resolveu aquela situação? Pastor, não resolveu nada. Está do mesmo jeitinho. Mas e aí? Mas eu estou mudada. Deus mudou meu coração. Isso é fé. Por isso que a nossa teologia,
ela tem que ser de forma correta. A nossa vida, a nossa fé, elas têm que ter um embasamento correto. Por quê? Porque nós aprendemos que se nós temos fé naquilo que é correto, e olhando para o texto vai nos dizer que nós precisamos ouvir, e ouvir bastante, ser tardios em falar, mas ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. É por isso que nós temos uma boca e 2 ouvidos. É porque nós precisamos ouvir muito mais do que falar. Mas não só ouvir qualquer coisa, não só ouvir qualquer tipo de música, não só ouvir qualquer tipo de mensagem, não só ouvir qualquer tipo de pregador. Cuidado! Eu sempre digo aqui que o nosso grande problema dos pastores da igreja daqui é os nossos copastores que estão na internet e os que estão na televisão. Que tem muita gente falsa, tem muito pregador mentiroso, tem muito pregador charlatão, está pregando e tem muito crente acreditando naquilo. Mas é explicável isso, porque o povo brasileiro, irmãos, é um povo preguiçoso. Ele não gosta de ler. E se você não lê a Bíblia, Deus não fala com você. Percebe? Porque quando eu oro a Deus, eu falo com Deus. Mas quando eu leio a Bíblia, Deus está falando comigo, porque é a revelação dele em forma humana, em letra, para que eu possa ouvir a voz de Deus. Então, se você está aqui e em algum momento na sua vida, você buscar e quer falar com Deus, você quer ouvir a Deus, abra a Bíblia, leia a Bíblia, ouçam mensagens cristocêntricas que ensinam da palavra de Deus, baseada na palavra de Deus, para que você seja abençoado. E partindo daqui, eu quero pensar exatamente por que a importância de ouvir a voz de Deus. Porque, em primeiro lugar, ao ouvir a voz de Deus, nós teremos discernimento do Espírito Santo. Preste atenção no que diz Provérbios 24, verso 3. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Quando você recebe Jesus como Salvador da sua vida, ele muda o seu coração, ele muda a sua mente, e ele começa com você, junto com você, a transformar e fazer uma nova vida. É uma construção, uma edificação. A sua vida está sendo edificada, onde a base é o nosso Senhor Jesus, aonde os princípios são os princípios dos apóstolos, que trazem a palavra de Deus, que nos dá direcionamento, que nos dá discernimento para buscarmos a vontade de Deus e realizá-la em nossa vida. É necessário nós ouvirmos a voz de Deus, porque o discernimento é sabedoria. Notas, alguém tem algum dólar aí? Quem tem dólar aqui? Ninguém tem. Eu ia fazer um teste aqui de $50. Mas que ele pega o dólar, ele pega a moeda original, e ele olha a moeda, ele cheira a moeda, ele tateia a moeda, e ele vai mexendo aqui naquele dinheiro tal, ele cheira, alguns põem até na boca, para sentir o sabor, né? Para saber, para poder identificar. Eles ficam durante um mês sendo treinados para saber o que é uma nota verdadeira. E aí, no último teste lá, eles colocam lá algumas notas no meio, falsas, no meio de várias notas originais, verdadeiras, e ele vai procurando e ele vai conseguindo separar aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Com a palavra de Deus, nós pensamos, como que eu posso identificar um ensino falso? Eu vou pesquisar sobre aquilo que o diabo tem feito, eu vou olhar e pensar em batalha espiritual, vou lutar e ver quais são as armas do diabo, o que o diabo tem feito, quais são as artimanhas, o que ele tem feito lá no laboratório do inferno para destruir minha vida, tal. Nada disso, irmãos. Conheça a palavra da verdade, porque o dia que você conhecer a palavra da verdade,
Deus dará a você discernimento do Espírito e você não será enganado. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos estar dispostos a ter esse discernimento que vem do Senhor para que a nossa vida seja uma vida abençoada. A luta para que nós possamos conhecer a palavra e estudar a palavra, ela é ferrenha, ela não é fácil. Não é simplesmente você abrir a Bíblia e começar a ler. Conversando com alguém, e eu disse, olha, você tem que ler a Bíblia, nós damos aí, nós entregamos o plano anual da leitura bíblica, e aí falou, pastor, é algo incrível. Eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou suave, e de repente eu resolvo ler a Bíblia. Quando eu vou ler a Bíblia, mas me dá um sono, eu começo a bocejar, e é verdade. Isso é verdade. Sabe por quê que é verdade? O diabo sabe que se você ouvir a voz de Deus, ele vai perder espaço na sua vida. O diabo sabe a transformação que tem uma pessoa que lê a palavra de Deus. Ele sabe. É por isso que ele vai fazer de tudo, sem falar a sua própria natureza caída, vai fazer de tudo para você não ler a Bíblia. Mas se você ler a Bíblia, Deus transforma o seu coração, Deus transforma a sua vida, Deus transforma o seu casamento, Deus transforma o seu trabalho, Deus transforma a sua mente, e você realmente será uma nova criatura em Jesus. Em segundo lugar, ouvir, e ao ouvir a palavra de Deus, nós teremos direção, orientação. Nós não vamos como aquele camarada que entrou no prédio errado, quando ele entrou no elevador, o acionista disse, qual andar? E ele disse, qualquer um, eu já errei o prédio mesmo, então, tanto faz. Para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Mas quem tem Jesus no coração e está buscando a direção de Deus, ao ler a palavra de Deus, Deus o orienta. Veja o texto que diz, o verso 21, portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Meus irmãos, quando nós recebemos a voz de Deus, ouvimos a voz de Deus, a palavra de Deus entra no nosso coração. Quando ela entra no meu coração, ela transforma a minha vida. Isso não é algo de você. Não é você que levanta um dia e pensa, puxa vida, hoje eu vou ser mais amoroso, hoje eu vou estar numa disposição mais alegre de fazer a vontade do Senhor. Não é você, não somos nós, é o Espírito Santo, através do seu fruto, e que realiza essas boas coisas na nossa vida. Quando Tiago diz aqui, deixando toda a impureza e acúmulo da maldade, porque o mal está estabelecido no coração de cada um de nós. Todos nós. Basta você olhar, ali Gálatas capítulo 5, verso 19, que fala sobre as obras da carne, e tem tantas coisas ali, mas se nós pensarmos só em discórdia, ira, egoísmo, divisão, são coisas que nós precisamos tirar do nosso coração. São coisas que estão alojadas no coração de todos nós. Sem falar no que todo o texto diz sobre imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias. Tudo isso está no nosso coração. Está no meu coração, está no seu coração. Mas é interessante porque quando você recebe Jesus como Salvador da sua vida, Ele fala ao seu coração. Ele transforma a sua vida. E Ele direciona você, Ele vai dizer, olha,
Estas coisas aqui não cabem mais no seu coração. Agora é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Estas coisas têm que estar no seu coração, em nome de Jesus. E Deus sempre está falando. Eu acho tão lindo o texto lá de Gênesis capítulo 4, quando Deus está falando com Caim, antes de Caim matar o seu irmão, e Deus chega para ele e fala assim: Caim, por que você está aborrecido desse jeito? Carrancudo? Por quê? Se você não fizer o que é certo, você não será beneficiado? Faça o que é certo. É lindo esse diálogo que Deus tem com Caim. É Deus cuidando de um filho, falando: faça o que é correto, a direção é essa, não é aquela. O seu sacrifício não foi aceito porque não é daquele jeito lá. Faça o que é correto que você será aceito. Quando Deus está falando com Elias, e Elias ali, em 1 Reis, no capítulo 19, que Elias vai viajando com medo de Batseba, de querendo morrer, eu acho que Deus fala assim: não, querer morrer você não queria, podia ter ficado lá, Batseba queria matar você. Jezabel. Batseba é outra história, né? Podia ter ficado lá, porque Jezabel ia matar você e estava tudo certo. Está atento. Obrigado, pastor. Né? Jezabel queria te matar, não precisava ter fugido. Fugiu 40 dias, foi longe. E quando ele queria ouvir a voz de Deus, Deus não falou através de um trovão, Deus não falou através de uma ventania, Deus falou através de uma brisa. Sabe o que Deus disse para ele? O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Volta para onde você estava, porque tem muita gente lá que me serve. Às vezes nós não ouvimos a voz de Deus e caminhamos tão longe de Deus, porque ouvimos outras vozes, quando nós deveríamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos, meus queridos irmãos, ouvir a voz de Deus para que a nossa vida seja consolidada na presença dEle. Ouvir a voz de Deus e receber a direção que Deus nos dá. Porque não adianta você simplesmente ouvir a voz de Deus, mas obedecer à voz do Senhor e seguir a direção que Ele quer para você. E entender que ser salvo não é ser perfeito, mas ser salvo é caminhar para a perfeição. E caminhar para a perfeição dói, é difícil, mas é preciso pagar o preço de buscar fazer a vontade do Senhor. A luta pela santificação é todos os dias. Todos os dias. O Senhor Jesus nos diz algo diante disso. Teremos muitas aflições. Fique tranquilo. Tenha de bom ânimo. Anime-se. Eu venci o mundo, Jesus disse. E se nós andarmos com Jesus, nós também venceremos. Em terceiro e último lugar, ao ouvir a voz de Deus, somos levados a servi-lo melhor. E aqui é um ponto que eu acho muito importante. O verso 22 diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Tem muita gente aqui que escuta a voz de Deus, mas não basta. Escutar não basta. Um dos meus filhos era pequenininho, eu estava fazendo alguma coisa, mexendo em alguma coisa, puxou na minha calça: pai, eu posso. Aí, para se ver livre, eu falei: pode, vai. Daí, meia hora eu fui lá. Ele tinha pegado a minha coleção de gibi do Conan o Bárbaro. Completa. Eu não sabia qual capa que era, qual que era.
Foi tudo para o espaço. Aí eu fui dar uma bronca nele, a Clarete falou assim, não briga não, você falou que podia. Não, isso aqui não pode. Falei, mas ele foi perguntar se podia mexer no gibi. Eu escutei, mas não ouvi. Fiz ouvido de mercador, sabe como é que é? Você vai na feira, vê todo mundo gritando, mas você não escuta nada, só o que você quer. E, na verdade, o Senhor, quando olha para nós e diz, olha, vocês precisam realmente ser praticantes da palavra. Nós olhamos a vida das pessoas, você olha a sua vida, você olha a vida de outras pessoas. Algumas pessoas têm 20, 30, 40, 50 anos de vida. E um dia eu pedi para alguém assim, abra sua Bíblia aí em Oséias. E procura aqui no Novo Testamento, e procura lá atrás. Tal. Falei, está onde, pastor? Falei, está na Bíblia. 50 anos de vida cristã, no mínimo tem que conhecer onde está Oséias. E aí eu fiquei com vergonha. Já ouviu falar em vergonha alheia? Eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha. Nunca mais fiz isso. Eu fiquei com vergonha. Tem gente que está 40 e 50 anos na vida cristã e na caminhada, e a sua vida não muda. Tem problema no casamento, tem problema com a família, tem problema no trabalho, tem problema com pecado, tem problema com moral. A vida não muda. O que acontece? Não basta ouvir. Tem que praticar. Lembra que nós lemos aqui sobre a obra da carne, que está no nosso coração? Ela tem que ser mudada. Eu, quando tinha um grupo de surdos aqui, e tinha um menino que estava pregando, dando aula na Escola Bíblica Dominical, dos surdos, e ele falou de tudo que tem as obras da carne no coração, tal. E ele disse, em Libras, ele falando, que ele abriu o coração, o Espírito Santo vem como uma cavadeira e começa a arrancar as obras da carne do seu coração. Com uma mão, o Espírito Santo arrancava as obras da carne, com a outra mão, o Espírito Santo colocava o fruto do Espírito. E ele fazia de uma forma muito bonita, assim, ele fazia assim. E aí, quando o Espírito Santo vem, aquela árvore cresce do seu coração, amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Isso tem que permear o nosso coração. Ouvir a voz do Espírito e praticar aquilo que o Espírito dá para nós. E uma das coisas, meus irmãos, que a palavra de Deus nos ensina, e eu digo isso a partir da nossa casa, da minha casa, com a minha mulher, com os meus filhos, com os meus parentes, com a sogra, com o sogro, com o cunhado também, todos, porque são famílias e estão imbuídos ali, estão dentro da família. Nós não queremos muitas vezes perdoar, nós não queremos relevar, nós não queremos nos comunicar. Nós somos egoístas, porque o egoísmo ainda está no nosso coração. Nós não perdoamos. Quando nós somos convocados a perdoar, nós vamos dizer, olha, quem tem que te perdoar é Deus. Ou talvez a palavra seja, eu não estou preparado para te perdoar. Ora, se Deus nos tratasse como nós tratamos as pessoas, Deus nunca ouvirá a sua oração. Nunca. Tem muita gente orando, tem muita gente falando, tem muita gente se rasgando na presença de Deus, mas Deus não ouve, porque só sabe ser ouvinte, não sabe ser praticante da palavra, não sabe pedir perdão, não sabe perdoar, não sabe relevar, não se coloca abaixo dos outros, sempre é a pessoa mais importante. E Deus quer que nossas vidas sejam
transformadas. Aquela mulher samaritana chegou diante do Senhor, se jogou diante dos seus pés. E o Senhor não a julgou. O Senhor a perdoou. Mas deu uma orientação para ela. Vai e não peques mais. Ouvir a voz de Deus significa, irmãos, que nós temos que tomar atitude consciente. Consciente. Não é coração. Coração é enganoso. Se você ouviu o seu coração, você está no laço. Você tem que ouvir a voz de Deus e deixar que a voz de Deus tome conta do seu coração e tomar atitudes e fazer o que é correto. Ouvir aonde você está, ouvir a voz do Senhor, ouvir a orientação de Deus e fazer aquilo que é correto. Porque se eu não faço estas coisas a partir da minha casa, a palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo capítulo 5 que eu estou negando a fé e eu sou pior do que um descrente. Pior. Sabe por que pior? Porque eu conheço a palavra. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu não faço. Isso é a pior coisa que tem. Isso é uma afronta para Deus. Nós afrontamos a Deus muito mais, e muitas vezes, mais do que aqueles que não são cristãos, que não têm Jesus. Nós temos a revelação aqui, e a palavra de Deus no nosso coração, e nós não permitimos que o Espírito Santo faça mudança. Precisamos pedir que Deus quebre os nossos corações. Quebre os nossos orgulhos, para que nós possamos participar da ceia do Senhor de uma forma digna.